E ainda com você, Éder, quando a gente fala dessa variação da garotada da base, ontem tivemos a informação também do Hernan de que o Bragantino prepara uma oferta pelo meia Rodriguinho, do São Paulo, ele que tem o seu futuro indefinido, né? Ele tem contrato apenas até o fim desse ano, ainda não chegou num acordo pela renovação, está congelada a conversa, e pode deixar o São Paulo ainda essa janela, né? Pode deixar aí ainda nesse mês. Queria um pouco da sua apuração também em relação ao meia Rodriguinho, Éder. Ainda bem que você chamou, sabe? Porque eu ia ter informação sobre isso e até comentar contigo. Cara, o Rodriguinho é muito difícil que ele fique no São Paulo, tá? É muito difícil. Já falei isso em outros casos. É horrível você deixar para renovar com o jogador no último ano de contrato. O São Paulo fez uma proposta para ele, largou mão, não foi mais atrás do jogador, do seu staff. Ele entrou no último ano de contrato. É um menino que já tinha sondagem, já tinha interesse de fora, tem o Bayer Leverkusen de olho nele. Então, assim, agora a proposta que não é uma proposta ainda, mas já se sabe do interesse, esse interesse agrada o staff dele. Tá? Ir para o Red Bull Bragantino é visto com bons olhos pelo staff dele. E o Red Bull Bragantino está disposto a pagar um pouquinho para tirar ele do São Paulo. Então o Red Bull não vai esperar para assinar um pré-contrato com o Rodriguinho para tirar ele de graça do São Paulo só em 2027. Né? O Red Bull topa pagar ali um pouco para levar ele já agora. Então o São Paulo já não teria o Rodriguinho nesse ano. Na situação que tá, Sá, a gente sabe que qualquer dinheiro aí o São Paulo vai estar aceitando para não perder o jogador de graça, né? Já vimos fazer isso com outros atletas. Então, assim, hoje o que eu acredito que vai acontecer é o Rodriguinho deixar o São Paulo se essa proposta de fato chegar ao tricolor, porque é visto com bons olhos pelo staff dele essa mudança para o Red Bull Bragantino, pensando em futuro da carreira, né? O staff do Rodriguinho era bem chateado com o São Paulo porque ele não tinha sequência, e agora que ele consegue uma sequência, eu estava até feliz aí, o Crespo gosta bastante dele, mas diante desse interesse e do desinteresse do São Paulo em procurá-lo para renovar o contrato, o cenário que se desenha é esse, e é bem difícil que ele continue, pelo que a gente tem de experiência aí com essas renovações de contrato, né? Boa, perfeito. Aí essa informação, o Wilson, quando a gente estava na Barra Funda em assim, setembro, né, que estava no auge do Rodriguinho e tudo mais, ele tinha uma inovação encaminhada, e aí um dos cartolas do São Paulo estava conversando de forma informal com a imprensa, e aí ele me deu a seguinte aspa, né, ele falou ali na roda, falou, acho que o Rodriguinho vai ser a nossa próxima grande venda. Eu estimo que vai ser uns 25, 30 milhões de euros. Aí eu olhei para o Kaique Silva, e aí a gente tava conversando, depois falei, cara, acho que deu uma exagerada, tá? Ele falou, não, mas acho que ele tem futebol. Eu falei, pô, se bobear, ele nem renova e sai de graça. Cara, não é que eu vou acertar isso? Olha aí, vai sair por um valor nada a ver, né? Então, bem longe desses 25 milhões de euros, caminha para ser mais uma venda baixa do São Paulo, que né, se colocou nessa situação contratual delicada mais uma vez, assim. Mas aí, era o que a gente falou já no caso do Wellington lá atrás, né? É falta de visão. No mínimo, é amadorismo ali do diretor de futebol que não conseguiu prever esse movimento, não visualizou isso, o que é mais do que natural. Um menino que vem da base, pouco valorizado. Que até então talvez eles se apegaram no caso, tipo, ele vai ficar sem jogar, vai renovar por pouco, e depois que ele renovar, ele começa a jogar. Só que aí o mesmo cara que pensou isso, não pensou quando vendeu todo mundo a preço de banana. Aí olhou pro lado, só tinha ele, teve que jogar. Jogou ali com pouco tempo de contrato. Cara, ele tá com a faca e o queijo na mão. O staff dele fala assim, cara, agora chegou nossa vez. Agora você faz o melhor que você puder, você se coloca na vitrine e o que aparecer de melhor, ainda mais estourando BO atrás de BO todo dia. Rodriguinho, deixa eu te falar uma parada. Eu aconselho fortemente você a ir embora, porque isso aqui tá uma bomba relógio, pai. Isso aqui vai estourar em algum momento. E aí, dependendo do BO que vir, ninguém mais recebe, e aí vai ser uma loucurada. Então, cara, o staff tá no direito, não adianta ficar bravo com o empresário, não. É a vida profissional do moleque. Ele vai falar, cara, eu vou ficar num time que tá cada vez pior no extra-campo e o campo não funciona, não. Ele vai procurar lugar melhor para poder trabalhar. Então, mais uma vez, mérito da nossa diretoria aí, que conseguiu fazer mais um belo movimento e vai ter que aceitar qualquer coisa pelo Rodriguinho.
Pois é. E aí, assim, vira uma situação também, Éder, porque a gente tem uma indefinição muito clara nesse setor. O Oscar, ele vai aposentar, mas ainda não aposentou, né? E aí até queria que você explicasse a sua apuração em relação ao Oscar também, enfim, que pé que tá essa história. Aí você tem Rodriguinho com uma saída iminente. Vai precisar ir no mercado buscar um meia mais criativo, né? E aí você vai encontrar onde, né? É muito por isso que o Red Bull quer o Rodriguinho, né? Você tem um meia criativo, uma posição raríssima no futebol mundial, né? Nem brasileiro, para pegar de graça. Os caras fazem esses movimentos, né? De pegar jogador. Eles fazem movimentos tendo que pegar jogador pagando. Imagina pegar jogador jovem com potencial de graça. Assim, eu acredito que, pelo que a gente tem visto do São Paulo, o Crespo vai acabar armando um time aí com o Alisson mais adiantado, com 3 volantes, com o Marcos Antônio mais solto, porque não vai ter muito o que fazer, não vai conseguir encontrar, ou então vai subir o Pedro Ferreira, vai fazer alguma coisa desse estilo, fazer o que a torcida adora, recuar o Luciano, alguma coisa assim, porque reforço mesmo, camisa 10, eu acho muito difícil o São Paulo conseguir um jogador nas condições que o São Paulo quer, né? Que é empréstimo de graça para comprar parcelado. Sobre o Oscar, cara, o que me falaram é que assim, o dinheiro daqui para frente não é problema, mas o São Paulo já tem essa prática que a gente sabe também de deixar para trás o dinheiro de quem não está jogando. Então, principalmente quem está emprestado ou quem está encostado, quem não está jogando, ele vai deixando, vai pagando os outros, vai deixando. E a imagem do Oscar é muito disso. Então, o São Paulo vai ter que acertar esse dinheiro que está atrasado com o Oscar antes de poder, de fato, rescindir o contrato. Pelo menos é essa a história que eu ouvi até aqui. Vamos ver como isso se desenrola. Mas as coisas ainda não estão tão avançadas como pareciam no começo para sair essa rescisão. Exatamente. A gente vai, então, avançando nisso. É impressionante como tudo vira novela nesse São Paulo Futebol Clube.